Olá, olá, lindezas da minha vida, como que vocês estão? Olha só, hoje vamos de um assunto um pouquinho polêmico. Você tem dificuldade em emagrecer? Você tem dificuldade em perder aqueles quilos? Você emagrece e depois ganha tudo de novo, vive no efeito sanfona? Ou você fala assim, eu faço dieta, eu treino, eu me alimento saudável, Kimberly, não tenho resultado. Você já passou por isso? E aí, a pergunta que não quer calar é: quais os ganhos que você tem por conta desse sobrepeso? Quais os ganhos você tem tido por ter esses quilos a mais? Como assim, Kimberly? Que ganho? Não tem ganho nenhum. Eu olho no espelho e eu não gosto da imagem que eu vejo, eu coloco uma roupa e a roupa não me serve, eu saio na rua, me sinto desconfortável, não tem ganho. Tem algum ganho. E aqui eu vou ajudar vocês e eu vou falar algumas coisas para ver se traz a consciência. Muitas vezes esses ganhos que vocês podem ter são ganhos inconscientes, ou seja, você não tem clareza do que é. Você percebe que você se sabota o tempo todo, vive num ciclo de autossabotagem, mas não consegue perceber o porquê, não consegue ter clareza da raiz de tudo isso. Pois é. Então vem comigo que eu vou te falar algumas coisas que podem. Claro, gente, aqui vou dizer uma coisa: cada caso é um caso, cada pessoa é muito pessoal. Mas eu vou falar algumas coisas que você pode se identificar. Primeira coisa: pessoas abusadas na infância, principalmente, elas podem ter uma certa dificuldade em emagrecer. Porque pensa só, eu já atendi pessoas assim, tá? Pensa só, o pensamento é assim. Se quando eu era criança eu fui abusada, imagina hoje. Se eu for gostosona, se eu tiver o colchão, pernão, bundão, se eu tiver o meu corpo dos sonhos, imagina que não vai acontecer. Porque se aquela criança inocente teve um abuso, imagina com essa mulher. Isso pode ser consciente ou pode ser inconsciente também. Então, o sobrepeso muitas vezes ele vem como uma forma de proteção. Eu estou dentro do meu casulo e eu vou me proteger para não ser mais abusada. Porque se eu estou acima do peso, eu não atraio o olhar dos homens. Isso é o pensamento que a pessoa abusada tem muitas vezes, tá? Então, eu não atraio esse olhar dos homens, logo, eu não sou abusada novamente. Então, eu não atraio esse olhar dos homens, eu não sou abusada, as pessoas não me olham e tá tudo certo. Pode ser uma coisa. Isso, você se identificou aí? Kimberly, ok, se for isso. E aí? Identifiquei. E agora? O que eu vou fazer? Pois é, você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar, ressignificar, trabalhar a raiz desse abuso e para que isso não te atinja mais. Como você vai trabalhar isso? Vai trabalhar isso numa terapia. Leva isso para um psicólogo, para um terapeuta ou algum outro tipo de terapia. Por quê? Não deixe com que aquilo que aconteceu lá na sua infância, você não é culpada. Entenda isso. A culpa não é sua. Não traga essa culpa para hoje e para o seu corpo, porque isso pode estar impedindo você de atingir os objetivos que você quer. Olha só, um corpo maior pega uma pessoa bem magrinha e uma pessoa que está ali com sobrepeso. Uma pessoa maior tem uma visão assim de um pouco mais de força, um corpo maior. Você olha e pensa, essa pessoa é mais forte, porque ela é maior, tem mais gordura, tem mais músculo. E aí eu pergunto para você, uma coisa que pode estar te impedindo de você chegar lá é o pensamento de que eu tenho que ser forte o tempo todo. Porque quando eu era criança eu precisei ser forte por coisas, adversidades que aconteceram na minha vida. Eu era criança, eu tive que dar conta de tudo e de todos. Eu tive que ajudar meus pais, eu tive que começar a trabalhar desde cedo, eu tive que dar conta dos meus irmãos. Eu passei por necessidade, eu passei por dificuldade, então eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. E o corpo, não é? Você tem que ser forte o tempo todo. Provavelmente o único tipo de prazer que você tem é na comida, então você come. Ai, tô me sentindo frágil, tô me sentindo triste, tô me sentindo chateada. Ao invés de você externalizar isso, você engole o choro e vai comendo. Engole o choro e vai comendo, porque a comida é a única fonte de prazer que você tem. Você se identificou com isso? Pois é. Olha só, quando você identifica a raiz
do que faz com... Lembra, eu sempre falo isso. O que faz você engordar não é o que você come, é o porquê você come, o que te faz comer. Perceba, algumas dessas coisas eu já estou trazendo aqui para você. E para que haja uma mudança, você precisa ter a consciência da raiz de tudo isso e uma ação. Só então você tem uma mudança verdadeira. Então, talvez você esteja aí carregando o mundo nas suas costas, ou melhor, no seu corpo. Então você tem que dar conta de tudo, aí você cresceu, aí você casou. Agora você tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta do esposo, e às vezes você toma o lugar de homem da casa, então você acredita que você tem que ser essa dominante, dar conta de tudo, logo o seu esposo, o seu namorado, ele perde o papel de homem, porque você assume esse papel. E aí? Como que fica? E aí, às vezes, você reclama, porque ninguém me ajuda a fazer nada. Será que realmente ninguém te ajuda? Ou você pegou tudo para si, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E aí, como que você fica? O quanto você tem se priorizado, o quanto você tem se cuidado, o quanto você tem dado o melhor de si. Isso é extremamente importante. Perceba. O que você tem colocado nas costas, o que você tem carregado, qual é o peso emocional? O peso, sabe aquele peso do seu mundo emocional? Que peso é esse? Que não tem te ajudado a emagrecer, que não tem te ajudado a você chegar onde você quer. Talvez é o dizer não. Você tem conseguido dizer não para as outras pessoas? Quando alguém pede para você fazer alguma coisa, você consegue dizer não? Quando o seu esposo pede para você fazer alguma coisa e você não quer, você consegue dizer não? Você consegue dizer não para os seus filhos? Você consegue dizer não para o seu marido? Para o seu chefe? Ou você tem a necessidade de ser amada o tempo todo? Pessoas que têm dificuldade em dizer não, elas têm essa necessidade de ser amada, essa necessidade de aprovação. E pode ser que lá na infância você não tenha tido essa aprovação e hoje você sente essa necessidade. Eu preciso fazer muito pelos outros para me sentir amada. Mas perceba, você é amada, por isso que você faz. Você não precisa fazer para ser. Primeiro você é. Como assim, Kimberly? Não entendi nada. Vou te explicar uma coisa. Olha só, você tem um esposo, você é casada. Você, eu quero agradar o meu esposo, vou fazer uma janta para ele, sei lá, vai fazer ali uma comida para ele, beleza. Uma comida favorita. Você vai fazer porque você é uma boa esposa? Ou eu estou fazendo para que ele me perceba como uma boa esposa? Entende? Você vai fazendo tudo para os outros para que os outros te vejam como boazinha, para que você seja aprovada pelos outros? Isso não é legal, sabe por quê? Se você tem clareza de quem você realmente é, você não precisa da aprovação de ninguém. Porque a pessoa, o ser divino que mais importa, que é Deus, ele já te aprovou. Então, por que será que você precisa da aprovação dos outros? Muitas vezes é porque você mesma não se aprova. Porque se você se aprovasse, você não precisaria da opinião de todos. Afinal, nem Jesus agradou todo mundo. Então, não é você quem vai agradar, não é? Em alguns momentos você vai desagradar algumas pessoas, mas tenha certeza, tenha convicção daquilo que você quer. Porque quando você fala sim para todo mundo o tempo todo, quando você quer agradar sim, agradar todo mundo, quando você quer levar tudo nas suas costas, quando você quer proteção, isso impede você de emagrecer. Isso impede você de chegar no corpo ideal, de chegar naquele corpo dos sonhos, aquele corpo que você tanto quer. Você se responsabiliza pela felicidade alheia. Eu tenho que fazer isso porque o outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro, o outro, o outro. E você? Aonde que você tá nesse ranking? O quanto você tem se priorizado, se colocado em primeiro lugar? Lembre-se, a partir do momento que você se prioriza, você se coloca em primeiro lugar, você está bem para lidar com os outros. O que é prioridade para você hoje? Se a sua resposta não for você, tá errado. E se a sua prioridade for seu esposo, for sua esposa, for seu cônjuge, for sua namorada, se a sua prioridade for seus pais, se a sua prioridade for seus filhos, tá errado. A sua prioridade tem que ser você. Você tem que vir em primeiro lugar. Sabe por quê? Quando você tá bem, quando você se prioriza, você consegue trabalhar melhor, você consegue cuidar melhor dos seus filhos, do seu esposo, da sua casa. Perceba, você tem que se priorizar, certo? E o que mais? Exatamente isso. Você coloca os outros em primeiro lugar, você se coloca em último lugar, logo não dá tempo de você fazer nada para você, não dá tempo de você treinar, não dá tempo de você se alimentar bem, não dá tempo de você fazer as suas unhas, de você fazer o seu cabelo, de você fazer um procedimento estético, porque nunca tem tempo.
E aí você tem que trabalhar, você prioriza o trabalho, quando tem um tempinho para si, você vai comer porque você merece. E aí, quando que fica o seu tempo? Pois é, você se identificou com algumas dessas raízes. Pode ser que uma delas tenha a ver com você. Então, procure ajuda. Procure ajuda, porque o seu corpo ele é apenas um reflexo do que você tem por dentro. E se o seu corpo ele não está demonstrando alegria, ele não está demonstrando saúde, ele não está demonstrando a sua melhor forma, quer dizer que por dentro tem alguma coisa errada. Talvez você não saiba, talvez você ainda não consiga identificar, mas procure uma ajuda específica para que você aprenda, porque a partir daí você vai ter uma mudança verdadeira. E aí, eu finalizo esse vídeo exatamente com a mesma pergunta. Quais os ganhos você tem tido com os quilos a mais que você tem? O ganho é ser amada? O ganho é proteção? O ganho é eu sinto que todo mundo gosta de mim? Qual é o ganho que você tem tido? Algum ganho tem, talvez você não tenha percebido. Traga clareza, tenha uma ação e comece a mudar agora.